Graças a esse novo mercado, eu faturei nos últimos 2 dias o que eu faturava em um mês trabalhando no emprego tradicional. E esse aqui foi o meu resultado dos meus últimos 30 dias. Quer saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O Gomes. Tem um elenco para isso, o Palmeiras. Tem um elenco melhor, vem com esse status de campeão, tirou aquele peso de perder para o Corinthians, perder para o Corinthians, perder para o Corinthians. Ah, não ganhou, foi 1-1, jogou nos pênaltis, mas foi campeão. Campeão em cima do Corinthians, dá um gás muito grande, é um título diferente você ganhar em cima do Corinthians. Eu acho que com isso que o Vanderlei vai trabalhar para iniciar bem o Brasileirão. É jogo duro, é jogo equilibrado, porque o Fluminense, o que fez contra o Flamengo na decisão do estadual, tudo bem que ficou esse tempão parado. Voltou contra o Grêmio e fez um jogo também equilibrado, né? Perdeu ali 1-0, o gol do Diego Souza, mas jogo duro, bem arrumadinho o time do Odair Helma. É jogo bom, é um clássico legal demais, Maracanã. Eu boto aí 50% para cada lado. É verdade. Rapaz, tem uma mensagem legal aqui do Dumbo Verde. Ele tá mandando o seguinte recado aqui. Importante, tem que ouvir, hein? Ele tá falando o seguinte aqui, rapaz. Conheço E ele tem razão conheço. aqui no que ele tá escrevendo, hein? Conhece? Grande palmeirense. Ele tá escrevendo o seguinte aqui. A gente tem que parar para ouvir. Ele tá escrevendo o seguinte. Eu ficaria preocupado, João Guilherme, se o Patrick de Paula e o Gabriel Menino não jogassem. E aí, Sormani? Não, mas ele tem que ficar preocupado porque o banco de reservas do Palmeiras tem o Luxemburgo. E ele pode tirar o Gabriel Menino do jogo, como ele fez a partida contra o Corinthians. Inexplicavelmente. Ninguém conseguiu entender. Ninguém conseguiu entender. Mas eu acho que o Patrick de Paula foi eleito, aliás, a revelação no Campeonato Paulista. Eu acho que das últimas revelações do torneio, eu acho que ele é o jogador que mais chama atenção ao lado do Rodrigo Góes, né, que hoje está no Real Madrid. Um grande menino, grande menino. Estou entusiasmado com o futebol dele no início. Espero que ele se mantenha nessa mesma atoada, com essa mesma pegada, com essa mesma personalidade. Joga com muita desenvoltura, cabeça em pé, olhando, sem medo de enfrentar o que seja. Sabe sair jogando. Ele enfrenta muito bem a primeira linha. Aquela primeira linha de marcação, ele agride essa primeira linha, ele não se limita a ficar trocando passes com os zagueiros ou devolver a bola para o goleiro. Quando ele vê uma brecha, ele ataca essa primeira linha, eu acho isso muito importante. É um jogador de muita chegada, chuta gol, eu acho ele muito, muito, muito bom jogador. Só que, lamentavelmente, tudo indica que ele ficará muito pouco tempo conosco. O Gabriel Menino vem num patamar abaixo, ele não está no mesmo patamar. Mas é um jogador de muita esperança. O Palmeiras está procurando alguém para essa posição ali, para fazer aquele meio ali, não é? Eu acho que o Gabriel Menino, se bem treinado, se bem adaptado à posição, não sei nem se essa é a posição de origem dele, mas eu tenho gostado muito de vê-lo nessa posição. Eu acho que seria interessante. Agora, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer, né? Até agora, aquilo que o Quartarolo falou, eu concordo com ele. Os 2 jogos da final do campeonato foram jogos pavorosos, pavorosos. E você pega o elenco do Palmeiras, ele não é tão ruim. O elenco do Palmeiras, ao contrário, é um bom elenco. É um bom elenco. Agora precisa fazer jogar. Precisa fazer jogar. Eu estava assistindo agora há pouco os jogos aí da Liga Europa, né? Aí estava assistindo o jogo lá do Shakhtar Donetsk, que passou no ESPN, contra o Shakhtar, contra o Basel, da Suíça. Basel. Os melhores jogadores do Shakhtar, Quartarolo, é o Júnior Moraes, que você sabe quem é. Filho do Aloysio Guerreiro, peito de pomba, lembra? Filho dele. Não jogava nada no Santos. Tá lá, tá jogando super bem. Tá jogando muito. Mudou lá o ar. Já é ucraniano. Exato, tá jogando a seleção da Ucrânia. Ele está sendo bem treinado. O técnico português que dirige o Shakhtar, o Luiz Castro, ele é muito bom treinador. Muito bom treinador. E um amigo meu português do Jornal Record, ele falou para mim, Sormani, o cara para substituir o Jorge Jesus é o Luiz Castro. Aí ele escreveu para mim hoje, estava conversando com ele agora. Depois que esse curioso sair do Flamengo, ele escreveu assim para mim, depois que esse curioso sair do Flamengo, o Flamengo poderia atacar o Luiz Castro. Falei, é caro? Ele falou assim, não. Perto do Jesus não é caro. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que jogador, muito do que ele pode render depende do treinador.
Você pega jogadores ruins, que vão para a Europa, pega técnicos bons, jogam bem. Lembra do Tadei que jogava no Palmeiras, Quartarolo? Você lembra dele? Horrível. Jogou comigo. Jogou com você? Era um jogador comum. Chegou na seleção da Itália, se eu não estou enganado. Jogou na Juventus. Sim, fez carreira na Itália. Ficou mais de 10 anos na Itália. Isso, exatamente, mais de 10 anos no futebol italiano, na Roma. Bom. É isso aí. Agora, imagina esse time do Palmeiras com um técnico mais focado do que o Luxemburgo. Porque o Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista sábado e parecia que ele tinha vencido a Champions League. Começou a mandar recado para todo mundo. Trabalha, meu velho. Manda recado quando você ganhar a Libertadores. O brasileiro, coisa que você não faz desde 2004. Eu estou muito decepcionado com o Vanderlei. Muito, muito. Eu estava muito empolgado com ele no início. Mas agora, depois do que eu vi e dos discursos dele depois do jogo, eu fiquei muito decepcionado com ele. Muito bem. Mandou o recado aí o Sormani. Concorda com o Sormani, Bertozzi? Eu acho que o Palmeiras, em 2020, ainda deve uma grande atuação contra um time de Série A. Né? Ainda deve, ainda deve. Eu quero ver o Palmeiras contra os adversários da primeira divisão fazendo bons jogos. Isso ainda não aconteceu. O Palmeiras se acostumou nos últimos anos, às vezes, a não jogar bem, e aí tem uma mágica do Dudu, né? Pegava, driblava dois, fazia o gol, deixava um companheiro na cara do gol. Dudu, muito acima da média aqui do futebol brasileiro nos últimos anos, não tem mais essa peça, está cada vez mais dependendo do coletivo. Continua tendo ótimas peças no time titular e no banco, concordo com essa avaliação. Tanto é que pode substituir o Felipe Melo tranquilamente com o Luan. Você ainda tem dúvidas, né? Rony, Zé Rafael, ou Ramírez, Bruno Henrique, enfim, você tem boas peças. Isso para não falar nos caras que chegaram como esperança e o torcedor já não acredita mais, né? Lucas Lima, Scarpa, esses caras que estão contribuindo muito pouco. E concordo que as grandes notícias do ano são o Patrick de Paula e Gabriel Menino, né? Há quanto tempo... E assim, não é que o Palmeiras começou a revelar agora, é que essa política de comprar fez com que vários jogadores surgissem na base do Palmeiras e fossem vendidos praticamente sem ter oportunidades no time. Então agora eles estão começando a ter oportunidades, então, e isso significa que na hora de ser vendido também vai ser vendido por muito mais do que esses garotos que eram vendidos ainda na base e conseguiram até alguns fazer boas carreiras lá fora. Já que a gente destacou os garotos do Palmeiras, eu queria falar do Evanilson também do Fluminense, que eu acho um jogador muito interessante. Agora, fico curioso para saber como é que vai ser, se o Fred for titular, a postura do Flu, porque aí é difícil jogar no contra-ataque, né? A gente viu contra o Flamengo, por exemplo, ele quis um ataque mais leve para esperar, para tentar colocar velocidade. Como é que vai ser isso aí se o Fred jogar? É que ele vai ter uma outra estratégia, vai tentar apostar mais em cruzamento? Porque hoje o Fred não é um jogador que te oferece nenhuma mobilidade, né? Então você vai ter praticamente o Evanilson fazendo todo o trabalho lá na frente, correndo de um lado, correndo de outro, e o Fred ali na referência. É uma dúvida que eu tenho sobre como é que vai ser esse Fluminense, já que o último ano do Fred no Cruzeiro foi um ano muito difícil, né? O Fred começou na reserva contra o Grêmio, entrou na metade do segundo tempo. Vamos ver o que o Odair vai colocar amanhã em campo. Pois não? Não, ainda em cima disso que o Bertozzi estava falando. João, vocês acham que é possível que ninguém consiga tirar do Scarpa, do Rafael Veiga, do Lucas Lima, um pouco mais do que eles dão? Eles são tão ruins assim? Porque do jeito que você vê esses três jogadores em campo, a impressão que dá que são jogadores para jogar em times da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas eles têm qualidades. A gente vê isso. O mais difícil eles têm. Eles sabem jogar a bola. A bola para eles é redonda. A bola para nós é oval. É difícil de matar. A bola para o Zinho era redondinha. Chegava lá, era uma beleza no pé dele. Para o Lucas Lima, para o Rafael Veiga, para o Scarpa também. Então, não é possível que não tenha um treinador no futebol brasileiro que consiga fazer esses caras jogarem bola. Eu não entendo, juro por Deus, eu não consigo entender. O Dorival Júnior, que muita gente torce o nariz e não gosta, e eu gosto demais do trabalho dele, foi o único cara que fez o Lucas Lima jogar bola. Não sei que ninguém mais consegue fazer. Como é, Quartarolo? Fez o Marquinhos Gabriel jogar bola. Pois é, o Marquinhos Gabriel jogou bola com ele, o Giovânio jogava bola com ele. Aí é que eu falo do trabalho do treinador. Você pega muito jogador que você fala que não joga nada, que cai na mão de um treinador bom, o cara consegue tirar dele coisa boa. Porque o cara é bom. Você entendeu?
É verdade. E olha que essa discussão aí, a gente já tem aqui no expediente, e o Leandro Quesada sempre levanta a bola, há mais de 1 ano e meio. A gente falou isso na época do Filipão, a gente falou isso na época do Mano Menezes, na época do Roger Machado. Realmente, esses jogadores em outras equipes renderam um futebol muito melhor do que estão rendendo no Palmeiras. Por que será? Pois não, Zinho? Não, assim, só para acrescentar o que os companheiros estavam falando, é claro que o treinador é importantíssimo, o treinador é ele que arma o esquema tático, é ele também que, num bate-papo, numa conversa, dá uma tranquilidade para o atleta e uma confiança para o atleta, mas o atleta tem que querer. Eu estou falando por experiência própria, né? Às vezes eu peguei treinador que eu percebia que eu não era a grande opção dele, mas eu fazia ele mudar essa opinião nos treinamentos, no dia a dia, né? Eu era o primeiro a chegar, eu ia para o campo de treinamento, o que é? É longa distância, eu puxava a fila, é trabalho de musculação, não era tão forte, mas eu fazia no meu máximo, é o trabalho tático, eu estava ali cumprindo a função. O jogador também, ele tem que ter uma postura que o treinador que está desconfiado com ele mude essa opinião, né? Assim, por que o Vanderlei foi só para os moleques? Assim, passou tanto tempo aí, né? Que ele tudo bem que teve esse período aí da pandemia que os times não ficaram treinando, mas o Scarpa falou que teve menos oportunidade com ele, mas assim, o Lucas Lima já teve, o Zé Rafael está tendo mais agora, o Veiga também teve, né? E tem os treinamentos que estão acontecendo. Aí o Vanderlei, para um jogo tão decisivo, para um título, muita gente não valoriza, todo título eu valorizo. Ainda mais uma final Palmeiras e Corinthians. Um dos maiores títulos da minha carreira é um Palmeiras e Corinthians, Campeonato Paulista, de 93. Né? Eu boto esse título num patamar lá em cima pela importância que foi, principalmente com o Palmeiras 16 anos sem ser campeão. Mas o que eu quero dizer é que eu também tenho essa dúvida, principalmente com o Scarpa. Eu cobro muito isso e eu vou te falar, vocês sabem que eu tenho uma relação boa com o Vanderlei, até para ele eu já mandei mensagem. Por que o Scarpa não? Por que o Scarpa não? Por que você não dá uma chance para o Scarpa? Né? Eu não vou também confidenciar assim, o que eu falei com ele, porque é uma coisa mais particular. Mas as informações que eu tenho, que no dia a dia também, esses atletas citados estão devagar. É claro que a comissão técnica aí tem que passar. Sabe um cara que é fundamental para isso? Edu Dracena. O Edu Dracena é fundamental para pegar os Scarpa, o Lucas Lima, de canto e dar uma cobrança, e dar uma falada, e dar uma motivada nesses caras. Porque potencial eles têm, pô. Agora tem que querer também, né? Deixa eu interromper você, Tetra. Porque chegou um momento importante do programa, um momento aguardado por todos nós, e temos certeza que será bastante esclarecedora a presença dele aqui. Temos o prazer de receber o Walter Feldman, secretário-geral da CBF. Obrigado, viu, Walter, por falar conosco. É uma satisfação recebê-lo aqui no Expediente Futebol do Fox Sports. Boa noite, Walter. Boa noite, o prazer é meu. Eu estou aqui na sede da CBF, tivemos reuniões o dia inteiro aqui com o presidente Caboclo, o diretor de competições, toda a área médica, a área de comunicação, mas esperando esse momento para estar junto com vocês, para dar um pouco da nossa contribuição de informação, para entender um pouco aquilo que está acontecendo no Brasil inteiro na retomada do futebol brasileiro. Perfeito, Walter. Walter, uma pergunta que muitos estão fazendo aqui nas nossas redes sociais, e eu tenho a impressão de que também os meus companheiros têm esse questionamento, e eu faço para você. Mediante esse quadro, no início das competições nacionais durante a pandemia, a CBF já pensa numa possibilidade de paralisação dos campeonatos, ou isso está descartado no momento? Não, nós decidimos paralisar os campeonatos há 5 meses atrás, numa decisão muito combinada, muito democrática, compartilhada com federações e clubes, com acompanhamento médico, sintonizado com o Ministério da Saúde. Nesse período, vocês acompanharam tudo que foi feito
em termos de liberação de recursos, de organização dos cenários das competições, do não cancelamento de nenhuma competição do nosso calendário, tanto da base, futebol feminino, como das competições profissionais, da elite do futebol brasileiro. E nós reiniciamos também de uma maneira compartilhada. É sempre importante lembrar isso, não foi uma decisão da CBF apenas. Nós conversamos com as autoridades de saúde, os clubes de todas as séries concordaram. Você já imaginou ter uma máquina de imprimir dinheiro dentro da sua casa, completamente legal e soltando notas de R$100 o tempo todo e todos os dias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque isso é totalmente possível. Trata-se de um novo mercado simples e lucrativo que está completamente fora do radar da maioria das pessoas. E veja que eu não estou falando de uma forma ilegal de falsificar dinheiro ou algo parecido. Esse é um negócio novo capaz de gerar tanto dinheiro como se você estivesse imprimindo notas de R$100 dentro da sua casa. Clique agora no link embaixo desse vídeo para saber mais. As federações iniciaram o seu processo de retomada dos campeonatos estaduais e quero lembrar que de toda a rodada, não todos os jogos, porque alguns foram suspensos por conta ou adiados por conta dos campeonatos estaduais, mas nós tivemos 3 problemas. Percentualmente, o índice inferior a 10%. 3 problemas, todos resolvidos, sempre na linha de nós respondermos à segurança do jogo, a segurança em saúde dos atletas, das comissões técnicas e dos trabalhadores em geral. Então, nenhum momento passa por nós a expectativa, a perspectiva de paralisação, porque não há motivo para isso. Ok, Luiz Carlos Quartarolo, por favor.